Apresentação, Luciana Penha. Série de entrevistas com o tema Mulher. Oferecimento Rede de Farmácias São Paulo e Genevita. E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mulher, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclésia de Araújo, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvinte CBN. Para mim é sempre um prazer estar com vocês e a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Maria Iraclésia, fala para a gente um pouquinho da sua trajetória e como é estar à frente de uma entidade como a Sociedade Rural de Maringá. Bom, em primeiro lugar, eu escolhi Maringá, essa cidade, para viver, né? Eu vim para Maringá há 32 anos atrás e para passar umas férias, estou aqui até hoje, graças a Deus, né? Eu fiz assim o direcionamento da minha vida para ficar aqui, porque entendo que nós estamos numa cidade diferenciada, é uma cidade estratégica para o estado do Paraná e que a gente, né, vem assim com aquele sonho, né? Eu vim do Ceará, vim para conhecer. Quando cheguei aqui já tinha ensino médio, consegui fazer 2 faculdades, né? Sou formada em zootecnia e em gestão e agronegócio, consegui fazer uma pós e fiz todo um direcionamento da minha vida profissional aqui em Maringá. Muitas lutas, muitos desafios, né? Hoje eu estou à frente de empresas, de entidades e assim, para mim é uma satisfação enorme, porque eu acho que a trajetória da vida da gente é o que define muito aquilo que a gente é no momento de hoje, né? Então a gente sempre tem sonhos, tem metas e tem que lutar por isso. Então a minha trajetória sempre foi de muita luta, de muito trabalho. Devo muito e agradeço a inúmeras pessoas, parceiros, isso tanto na vida pessoal quanto profissional. Eu sempre digo que a gente chega a qualquer lugar, se consegue chegar, não é só pela gente, né? Pelas pessoas que estão à nossa volta, desde as pessoas do nosso âmbito familiar, mas também de amigos, de parceiros de trabalho, né? Enfim, é uma construção. A nossa trajetória é uma construção passo a passo para a gente, quando conquista alguma coisa, buscar alguma coisa a mais. Então, quando as pessoas perguntam se me sinto realizada, Luciana, eu sempre digo que sim, mas eu tenho muitos sonhos ainda. Então, eu acredito que a nossa trajetória define aquilo que a gente vai conquistando, né? Porque para cada passo é um passo e a gente está sempre aí, lutando um pouco mais, tentando transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso entorno e depende da gente. E como é o trabalho à frente da Sociedade Rural? Olha, a Sociedade Rural, né, por ser uma associação de produtores rurais, ela tem aquela função de fomentar o segmento do agronegócio. Nós não vendemos serviços, né, e produtos, nós somos uma entidade de representação, então a gente tem no nosso âmbito de diretoria e conselhos pessoas ligadas ao segmento do agronegócio, da agroindústria, da produtores, né, de produtos agrícolas, né, de plantio de soja, pessoal que trabalha com agricultura de uma maneira geral, e também nós temos muitos produtores de pecuária. Quando a entidade ela foi fundada, aqui era uma região essencialmente pecuária, depois as áreas, é uma região de áreas muito valorizada, então fica-se agricultura e vai saindo cada vez mais a pecuária para novas áreas. Então estar à frente da Rural é um grande desafio. Eu fui presidente, né, eu fui a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil, então eu sempre digo que Maringá é muito diferente, né, culturalmente é uma cidade que absorve muito novo, né, porque eu fui eleita, eu participei de um processo de uma eleição e fui escolhida pelos associados da Rural para ser presidente. Então, fiz 2 mandatos e voltei em 2015 novamente, estou até então. Então, é um trabalho muito árduo, nós temos sobre a nossa responsabilidade a realização da Expo Ingá, que é um grande evento. Hoje nós estamos entre as feiras agropecuárias do Brasil, configuradas entre as 5 maiores do segmento de feiras agropecuárias mista, né, categoria mista. Então, eu sempre deixo claro, quando falo de Expo Ingá, a gente tem, as feiras agropecuárias, elas têm tudo, elas têm indústria, comércio, serviço, entretenimento, pecuária, né, ela é um mix de tudo um pouco. Claro que o foco que a gente dá para vender a feira, para trabalhar a feira, é sempre o foco agro. Diferentemente de um show rural Copavel, de uma AgriShow, que são eventos segmentados essencialmente do agronegócio. Então, quando você faz um evento de grande porte, com diversificação de segmentos, é um desafio enorme. Então, a gente trabalha, em média, 10 meses por ano. Você termina uma feira, 2 meses ali a gente tenta fechar, mas muitas vezes a gente leva 4, 5 meses, porque ela é muito grande, muito... Por mais que se tenha sistema e tecnologia,
dia os segmentos são muito diferenciados. Então, fica muita coisa para a gente conseguir fechar subsequente. E aí a gente já começa a definir um tema, uma logo, trabalhar uma campanha publicitária. Então, é um cargo de muita demanda, né? E todo ano é um aprendizado. A gente vem, obviamente, que para a Expo Engar de 2023 com uma bagagem de 22, porque nós tivemos o período da pandemia, então nós adiamos a feira, ficamos 2 anos sem ter, então mudou-se muito a questão de relações empresariais, a pandemia ela trouxe muitos ensinamentos, né? Mas a gente também tem aí algumas dificuldades. Então, os eventos de grande porte, eles vieram com tudo, tanto é que a gente fez em 22 uma das maiores feiras agropecuárias, e vamos tentar fazer agora em 23, mas é um evento que exige muito, né? Então, eu quero dizer, assim, você me pergunta como ele está à frente, é um grande desafio, mas a gente conta com a diretoria, nós temos hoje na Sociedade Rural uma diretoria executiva, um conselho consultivo deliberativo, um conselho fiscal, e temos os braços, né, de um diretor que representa a Rural Jovem, então a gente agrega o jovem dentro dessa não é uma câmara técnica, mas é no braço desse diretor que faz um trabalho junto com a gente, e também uma diretora da Rural Mulher, que ajuda a gente a fazer o braço mais solidário daquelas ações que a gente, como presidente, é muito macro, né, então a gente tem muitas mãos, e aí junto a isso os parceiros, né, nós estamos lá, mas é um grande desafio. Apesar de toda essa equipe que trabalha com você, muitas decisões, claro, passam por você, né? Então, a gente sempre fala, né, o estatuto ele direciona sempre as responsabilidades, é claro que a gente passa pelos âmbitos de conselhos, mas normalmente as decisões finais acabam sendo a gente que tem que tomar, e às vezes elas não são fáceis, né, porque nem sempre é aquilo que a gente quer, é aquilo que é possível, e a gente é limitado muitas vezes por regras, e que faz parte, né, então é um grande desafio. Eu diria assim, de todas as atividades que eu conheço, né, a gente tem muito relacionamento, estar à frente de entidades é um cargo de alta complexidade, né, porque você não consegue agradar a todos, você tem que trabalhar sempre visando a coletividade dentro daquilo que a entidade representa, e tem que tomar decisões constantemente, e aí como é que se diz? Por isso que a gente tem sempre assim, 100 pessoas buscam alguma coisa, 95 desiste. Por quê? Porque o desafio está lá e a gente muitas vezes não quer ultrapassar, prefere parar e os 5% conseguem ir. E no final sobra 2% que consegue atravessar a montanha ou dar a volta. Por quê? Porque a vida é feita realmente de decisões e a gente tem que fazer o que precisa ser feito para que as coisas possam acontecer. Mas a gente aprende muito, sabe, Luciana? Eu acho que a experiência, a maturidade, ela faz com que a gente também passe a partir de um determinado momento a enxergar as coisas diferentes. Então, eu para mim, assim, a sociedade rural, a Expo Engar e as coisas paralelas que a gente tem é o meu maior ensinamento. Porque você, inclusive, ainda é presidente do Convention Visitors Bureau e também da Câmara Técnica do Agronegócio do CODEM. Exatamente. Eu participo aí de um pouco mais de algumas instituições, né? Eu faço parte sou coordenadora de um segmento da Secretaria da Agricultura aqui para a região, né? Onde a gente tem aí cerca de quase 100 cidades envolvidas para planejamento estratégico, né? Junto com o IDR, na realidade, da mesorregião. Para mim é muito importante, porque a gente tem hoje uma equipe técnica do governo do estado trabalhando junto ao IDR, né, pela Secretaria da Agricultura, que conseguiram nesse quase um ano aí fazer um planejamento de levantamento de dados, de potencialidades do agronegócio, o que cada região tem de aptidões, porque não adianta o governo tenta investir, mas precisa saber a vocação da região, né? Então isso também é uma coordenação bem interessante, aprendi muito com a equipe técnica, com as lideranças. Aí participo da Comespa, né, que é quem faz a calendarização das feiras agropecuárias e define um pouco dos eventos agro, e por aí vai, Associação Comercial e outras entidades, e aí a gente sempre é muito questionado, né, porque que a gente participa de muita coisa. É claro que agora a gente começa também a tomar, eu já começo a tomar algumas decisões, fazer algumas coisas, né, para ir não desacelerando totalmente, mas eu sempre digo, o que eu puder ajudar e contribuir, eu deixo isso como legado. Eu tenho um filho, eu tenho pessoas, né, que a gente precisa ajudar, que a gente precisa dar aquilo que a gente tem de melhor. Então, ajudar não é você dar as coisas, né, é você conseguir passar alguma coisa através do seu conhecimento, você poder transformar.
seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja numa entidade. E eu tenho isso, eu herdei isso da minha mãe. Como boa nordestina, a gente lutava muito para sobreviver e conquistar pequenas coisas, e ela sempre dizia que era sempre importante a gente dar mais, porque a vida nos devolveria exatamente na proporção daquilo que a gente se doava. Então, para mim, é uma honra imensa e me sinto extremamente feliz por poder ajudar e poder contribuir. Que legal. Agora, você está deixando o convention, né? O seu mandato está no finalzinho, é isso? Está no finalzinho. Semana que vem a gente faz uma transição de cargo, né, vai assumir o Michel Tamura, juntamente com, assim, continua boa parte da diretoria, né, a gente tem a criação de uma nova IGR que vai fazer o mapeamento da parte turística dos municípios ligados aqui à MUSEP, daí eu assumo essa presidência até fazer a estruturação e depois a gente repassa para alguém para dar continuidade. Então é assim, é contribuindo, tá, Luciana? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tá? Saiu de a gente fez o que pôde, né, dentro do convention, muitas limitações com os nossos mantenedores por conta da pandemia, as empresas de eventos, né, foram altamente impactadas, então a gente teve um período muito crítico, mas muito, né, eu acho que o setor de eventos, tirando a doença em si, que levaram as pessoas a óbito, né, que fez tudo aquilo que a gente já conhece, as empresas, de uma maneira geral, principalmente de eventos, elas pararam, né? Então, eu, além de ter a Rural como uma feira que eu não conseguia realizar, a gente tinha o convention, né, e uma série de ações, porque as pessoas estavam perdendo as pessoas estavam vendendo o que tinha para sobreviver, outras fechando, né? O grupo tem uma série de empresas ligadas a esse setor e todo mundo foi muito afetado. Então, foi um período muito difícil, mas também um grande aprendizado. Então, eu acho que nesse momento, ao deixar o convention, eu entendo que a gente também dá oportunidade, até falo sempre para o Michel, de fazer esse recomeço, né, de dar uma reestruturada nessa nova realidade. Porque o ano passado aconteceu muito assim, as empresas cumpriram os seus eventos, porque estavam contratados anteriormente, né? Quem conseguiu fazer, e nosso caso foi um deles, a gente entregou uma Expo Ingá de 20 em 22, né? Então, muitas empresas que faziam casamento, bandas, artistas, todo mundo foi entregando aquilo que já estava contratado. Então, eu acho que a partir desse ano já é uma nova configuração. As empresas que conseguiram sobreviver, elas têm uma nova perspectiva, né? E aí o convention, com essa função de mobilizar e agregar o trade de turismo e evento da cidade, eu acho que entra com essa nova perspectiva. A gente fica lá na presidência do conselho, né, ajudando também no que é possível, mas aí deixa um novo sangue, uma nova pessoa daí cuidando. Será Michel Tamura. Michel Tamura, nosso amigo, nosso parceiro. Tá certo. Ireclésia, muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, deixo um abraço a todos os ouvintes, e especialmente, né, nesse mês em que a gente comemora o mês da mulher, né, então que a gente possa se conscientizar cada vez mais e cada uma de nós da nossa contribuição para tornar a sociedade mais sensível, né, e mais alinhada aos interesses coletivos. Isso é muito legal. Nós conversamos com a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraklésia de Araújo, nossa convidada na nossa série de entrevistas sobre mulher, agora 4h25.